Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta terça-feira, 29 de junho. Os destaques deste episódio. Proposta de voto impresso tem rejeição de 11 legendas na Câmara dos Deputados. Bolsonaro escolhe advogada para a vaga do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Orçamento secreto beneficiou várias pastas da gestão federal. Secretário de Saúde de Natal confirma que tem gente escolhendo marca de vacina contra a Covid-19. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A proposta de voto impresso nas eleições de 2022 caminha para dormir na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Apesar de contar com o apoio de boa parcela dos deputados da comissão especial criada para analisar o tema, marcadamente bolsonarista, a matéria tem pouca chance de vingar no plenário da Casa Legislativa. Pelo menos 11 legendas se posicionaram contra a mudança no sistema de votação. São partidos de expressivas bancadas: MDB, PSDB, Democratas, PP, Solidariedade, PL, PSL, Cidadania, Republicanos, PSD e Avante. As bancadas somam 326 deputados e algumas siglas como PP e PL são linha de frente do Centrão. Para aprovar uma proposta de emenda constitucional, é bom lembrar, são necessários 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado, em 2 turnos de votações nas casas legislativas. Eu desconfio que muitos líderes de partido viram a cara para a proposta por causa do custo de implantação do voto impresso no ano que vem, estimado em quase 2,5 bilhões de reais. Vou repetir, 2,5 bilhões de reais. Mais do que a verba do fundo de campanha nas eleições passadas. Se for aprovado, o voto impresso pode ser bancado por parte da grana dos fundos públicos de campanha. Por que não? Isso, para os políticos, nem pensar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Portanto, há uma movimentação partidária no Congresso Nacional para empurrar esse assunto com a barriga. É bom o ministro Rogério Marinho ficar ligado, hein? Ontem, ao justificar sua incapacidade de saber tudo o que acontece nos ministérios, Jair Bolsonaro citou o exemplo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Disse ele: só no Ministério do Rogério Marinho são mais de 20 mil obras, disse o presidente Bolsonaro ao repercutir as acusações de prevaricação no caso da Covaxin. Rogério Marinho já tem dor de cabeça demais com a história do orçamento secreto, caso que já começa a se espalhar pelos tribunais de Brasília. E o jornal Estado de São Paulo destaca hoje que a prática do orçamento secreto foi usada em ao menos outros 3 ministérios do governo Jair Bolsonaro, além do desenvolvimento regional. Planilhas, ofícios e até mensagens de WhatsApp obtidos pelo Estadão revelam acertos para o repasse de 261 milhões de reais em emendas do relator geral da sigla RP9 pelas pastas da Defesa, da Agricultura e da Justiça. A movimentação de recursos para garantir apoio político teve foco maior no desenvolvimento regional de Rogério Marinho, mas também alcançou o programa Calha Norte, tocado pelos militares dos extremos da Amazônia. Os documentos foram enviados pelo governo federal como resposta a questionamentos do Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas julgará amanhã, quarta-feira, dia 30, as contas do governo no exercício de 2020. A área técnica do tribunal considerou que o uso feito pelo governo das emendas do relator geral do orçamento é incompatível com a Constituição. O
Brasil volta a correr riscos de apagão. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu em rede nacional de rádio e TV que a população economize energia. As empresas também, hein? As indústrias. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica deve dobrar as taxas sobre energia. E esse assunto não tem impacto apenas na economia, tem também na política, nas eleições do ano que vem. O jornalista Luciano Kleiber fala sobre o tema. O ministro Bento Albuquerque foi ontem para uma cadeia de rádio e TV, né? Há tempos que a gente não via um ministro, né, fazer uso desse tipo de artifício, para dar um recado, né, e fazer um pedido aos brasileiros. Ele foi textual, pediu que todos os brasileiros, não só o setor produtivo, que é o que mais preocupa o governo, mas também todos nós, possamos usar com parcimônia, com sabedoria, a energia elétrica. O ministro não citou, mas ontem foi aprovada essa MP, que está nas manchetes aí dos jornais, e você citou no início do programa, que dá maiores poderes ao Ministério de Minas e Energia. Na prática, só para o nosso ouvinte entender o que acontece. Hoje, as agências reguladoras, a ANEEL, que é a de energia elétrica, e a ANA, que é a de águas, é que definem a vazão dos reservatórios hidrelétricos. E aí elas podem diminuir ou aumentar essa vazão, dependendo também de fatores ambientais, por exemplo, ou para reservar a água para outros usos, por exemplo, para irrigação. E aí o Ministério das Minas e Energia, às vezes, vê alguns desses reservatórios diminuir sua capacidade de geração de energia por causa dessas decisões. Com a MP, quem vai tomar essa decisão agora é o Ministério. Então, ele vai ter maior condição de gerir o que há disponível de possibilidade de geração de energia. Na MP estava previsto, Diógenes, isso é muito importante, o item possibilidade de declaração de um racionamento compulsório, mas o Congresso retirou isso, tá? Então, isso não está posto. Assim como também não está mais na MP a obrigatoriedade, né, a possibilidade de que o Ministério pudesse obrigar o setor produtivo, principalmente o setor industrial, a utilizar energia em horários fora do horário de pico. E aí o ministro ontem disse que vai ter reuniões ao longo dessa semana com o setor produtivo, com representantes da indústria, para pedir que isso seja feito de forma voluntária, que as indústrias possam aderir a esse esforço de racionamento de maneira voluntária. O ministro fez questão de destacar ainda, Diógenes, que houve uma evolução, porque hoje o Brasil não tem mais os 85% de dependência da geração de energia hidroelétrica, mas ainda são 61%, né? Ou seja, a gente depende muito ainda da água para gerar a nossa energia. Sem contar, como a gente já disse aqui algumas vezes, quando você parte para a geração fotovoltaica, eólica ou principalmente de termoelétrica, você ainda tem um custo muito mais alto, no caso das energias fotovoltaicas, né, do sol e eólica, por causa das linhas de transmissão que ainda demandam muitos investimentos e encarecem a distribuição desse tipo de energia. Com isso, a ANEEL deve anunciar ainda hoje, um novo reajuste na bandeira tarifária, que hoje a gente está na vermelha 1, que eleva, Diógenes, em R$ 6,24 a cada quilowatt consumido a nossa conta de energia. E há uma expectativa, pasme, Diógenes, de que esse valor dobre. A ANEEL anuncia hoje esse percentual. Então, ao que parece, Diógenes, as pessoas irão aderir a esse racionamento, como você brincou aí no início da coluna, não só porque querer ajudar o país e o governo, mas porque não vão ter dinheiro para pagar a conta. Compulsoriamente, porque vai pesar do bolso, né, Luciano Kleiber? Exatamente. E aí tem aquela outra questão que você também se referiu muito bem, Diógenes, que é a questão política, né? Ter nesse momento, no momento de retomada econômica, no momento em que a economia tende a ser o grande pilar político do governo Bolsonaro, ter uma trava tão forte como a dificuldade de fornecimento de energia elétrica para a retomada do crescimento é péssimo politicamente para o presidente. Luciano, eu queria complementar seu comentário, lembrando 2001, nós tivemos uma crise hídrica com problemas de energia, apagões e também de racionamento. E o governo, naquela época, o governo Fernando Henrique Cardoso, criou um comitê de crise, Pedro Parente era o chefe dessa equipe, dava entrevista todo dia, foi um problema muito sério, contornado, e diferente do que existe hoje, uma repartição melhor das fontes de energia. Naquela ocasião, nós dependíamos muito da energia elétrica, aliás, hidrelétrica, né?
da fonte, das usinas hidrelétricas. E hoje a gente não tem isso. Eu acho, comparando com a situação de 2001, esse momento é mais grave. Economicamente, a gente já vai sentir na pele agora, no bolso. Vamos ver se vai dar para contornar uma crise maior que evite apagões, repito, e também um racionamento geral obrigatório. A gente vai ser obrigado agora por questões econômicas, mas depois a gente pode ir para um estágio de racionamento obrigatório. É mais grave exatamente, Diógenes, por causa disso, né? É uma trava na retomada do crescimento. É impossível o setor produtivo retomar o seu ritmo, que a economia, esse ritmo que tanto se espera, que a economia deseja, se a gente tem ou dificuldade de fornecimento ou uma energia tão cara de hoje. Só para você ter uma ideia, a depender do percentual que a ANEEL colocar hoje nessa bandeira tarifária, há uma expectativa de que a inflação em agosto, que estava prevista para bater nos 12 meses em 8%, chegue, veja só, Diógenes, a 11% no ano. Isso aí joga por terra qualquer planejamento econômico e de retomada que um governo possa ter. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O presidente Jair Bolsonaro escolheu a advogada Adriana Magalhães Faustino Ferreira para a vaga do Tribunal Regional Eleitoral que estava em aberto. Ela vai cumprir mandato no novo biênio. Na verdade, Adriana Magalhães Faustino foi reconduzida porque ocupava a cadeira na Corte Eleitoral desde 2019. Além de Adriana, a lista tríplice encaminhada ao presidente Bolsonaro era composta pelo advogado Daniel Cabral Marins e Felipe Maciel. Natal começou a vacinar pessoas com 44 anos sem comorbidades. Hoje, eu conversei com o secretário municipal de saúde, George Antunes. Ele me confirmou que tem gente escolhendo vacina como quem escolhe marca de cerveja em bar. O importante é vacina no braço contra a Covid, minha gente. Secretário, estão escolhendo vacina aqui no Rio Grande do Norte? O senhor tem se deparado com esse tipo de situação? Ah, não quero Coronavac, eu quero Pfizer. Ah, não, eu quero Oxford. Acontece isso? Acontece. Eu aconselho ao cidadão não escolher, porque assim, pode ser que amanhã eu não tenha Pfizer, pode ser que amanhã eu não tenha Oxford, pode ser que amanhã eu não tenha Janssen. Então, assim, essa incerteza é um jogo perigoso para você ficar escolhendo. Você corre o risco de não se vacinar. Porque politizar essa questão, né? Ninguém no passado chega... Ah, essa vacina da polio é da onde? É da China, da Índia, dos Estados Unidos? Perfeito. Outras vacinas, sarampo, por favor, qual é a marca dessa vacina? Bem lembrado. É do Vietnã, é da China, é da onde? Bem lembrado, bem lembrado. Antes você não tinha essa possibilidade, né? E hoje está se questionando muito. Inclusive, um ministro aqui do Rio Grande do Norte, né, que é ao lado do presidente da República, o presidente perguntou, você vai tomar Coronavac? Ele disse, não, eu vou procurar outra. Esse tipo de declaração é um mau exemplo para a população que precisa ser vacinada. Né? Eu digo aqui com convicção, quando às vezes alguém questiona a vacina da Coronavac, e aí eu gosto muito de fatos, eu digo que contra fatos não há argumentos. Ora, nós tínhamos no início da pandemia uma hospitalização enorme de idosos e morte de idosos. Hoje, o que nós temos de hospitalização e de morte é na população de 40 a 59 anos de idade. Quem foi que se vacinou com Coronavac? Porque era a única vacina que nós tínhamos lá no começo da imunização. Aliás, passamos 3 a 4 meses com 80% de vacinação. A responsabilidade da Coronavac, né? Coronavac. Só Coronavac. Então, se eu não tenho mais adoecimento da população idosa, se eu não tenho mais óbito da população idosa, é sinal de que a Coronavac foi efetiva. Agora, isso é residual, é pontual em alguns grupos, ou é uma coisa generalizada, essa coisa de procurar a melhor vacina? Não, é muito pontual. É pouco. Muito pouco. E aí o conselho que eu dou é que não fique procurando, não. Se vacine. Inclusive, alguns amigos até ligam para mim perguntando, ei, onde é que tem tal vacina? Eu não respondo, não. Ponto final do episódio desta terça-feira do podcast O que diz a Rua.
Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.